Asbury College é uma universidade cristã localizada no estado do Kentucky, lá nos Estados Unidos, e que tem a tradição de toda semana ter capela, né? Ter culto. Pelo menos 3 vezes por semana para todos os alunos. Mas o colégio é de tradição metodista wesleyana, e mais da metade dos alunos são metodistas wesleyanos, e eles têm essa prática de, durante a semana, alguma parte do dia, né? Eu creio que geralmente é pela manhã, eles se reúnem para a capela. A capela cabe cerca de 1.000 pessoas, alguns dizem 1.500 pessoas. E o que aconteceu no dia 8 desse mês foi que eu inclusive assisti a gravação, né, do culto, né, por assim dizer. O preletor, o pregador, não sei exatamente o que ele era, não sei se era um estudante ou um professor, ele falou, era um sermão despretensioso em Romanos 12, e quando ele terminou, ele convidou as pessoas para virem à frente orar, como é o costume lá, e aí as pessoas começaram a orar e não pararam de orar até agora, não é? Então já são 7 dias de oração constante. Não é o mesmo grupo, né? Muita gente saiu, outras pessoas chegaram. Atualmente, o local está sendo visitado por pessoas, inclusive de outros países, né? Muita gente dos Estados Unidos e de outros países também. Caravanas estão chegando. E o testemunho unânime, né, das pessoas que têm falado, pelo menos daquelas que eu li o relato, é que de fato há um senso da presença de Deus muito grande ali, enquanto pessoas entram e saem, mas sempre tem gente, às vezes menos 30, 40 pessoas, e de repente está tudo lotado também, não é? Está tudo lotado. Mas a consciência de que há uma presença transcendente, né? Alguma coisa extraordinária acontecendo ali. O que é que está acontecendo ali? Dá para ver, se você está assistindo ao vivo a transmissão, e se você tem acessado informações de quem esteve lá, o que acontece basicamente é pregação, uma pregação simples, bíblica, oração, adoração, louvor, confissão de pecados, quebrantamento, às vezes choro, pessoas ajoelhadas, outras em pé, né? E isso espontaneamente, não tem uma organização, não tem assim uma programação, né? Alguém que está puxando, né? Ou dando tom disso aí. A coisa aconteceu muito espontaneamente, né? Muito naturalmente. E é marcado também pela ausência de determinadas manifestações que geralmente se associa à palavra avivamento. Então, até agora, não tem manifestações de línguas, de profecias, de visões, sonhos, mas é marcado pela ausência dessas manifestações que geralmente o pessoal associa a avivamento, né? Não tem gente caindo no chão, gente se prostrando, gente gritando, dançando. Não, é tudo muito quieto, muito tranquilo. Aquele senso da presença de Deus, as pessoas confessando pecados e coisas dessa natureza. Bom, voltando lá, no dia 8, quando o movimento começou, que ninguém queria, os alunos não queriam sair da capela para ir para as aulas, alguns dos professores mais antigos, que já tinham participado do último, que foi, se não me engano, em 2006, eles reconheceram e pensavam que a coisa estava se repetindo, né? E aí cancelaram aulas, liberaram, e os alunos foram para a capela, e inclusive igrejas da região já estão mandando ônibus, né, cheio de jovens para lá, né? Como eu disse, não é um movimento gospel, não é um movimento um movimento de curas, sinais e prodígios, mas é um movimento silencioso de quebrantamento, confissão de pecado, oração, adoração. É isso, pelo menos, o que a gente pode ver, né? Daqui é o que a gente pode constatar, todas as testemunhas estão falando a respeito disso. Bom, a pergunta é se isso é um verdadeiro avivamento. O avivamento pressupõe que houve um declínio espiritual. Por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, o declínio consistia em abandonar o culto a Deus e adorar deuses estranhos, a idolatria. E o avivamento era exatamente a reforma que era feita quando Deus levantava um juiz, um rei,
temente a Deus, que acabava com a idolatria e trazia o povo de volta ao culto a Deus. Então, no Antigo Testamento, esses reavivamentos eram parecidos com reformas religiosas, não é? No Novo Testamento, a partir do período do Novo Testamento, o declínio das igrejas se percebe com o esvaziamento dos cultos, especialmente das reuniões de oração, os filhos dos crentes desviados, falta do interesse em missões, a aceitação da agenda do mundo, falta de fervor e intenso no uso dos meios de graça, os cultos monótonos e a pregação da igreja totalmente irrelevante, não tem nada a ver, nada a ver com a realidade e nada ajuda as pessoas, não é? Então, quando isso acontece, e pode acontecer numa igreja, numa denominação, num país, numa cidade inteira, quando isso acontece, é preciso um reavivamento, um avivamento espiritual, que consiste em o Espírito Santo vir sobre aquela igreja, aqueles indivíduos, aquela denominação, aquela região ali, trazendo nova vida, uma consciência da presença de Deus tão grande que os crentes começam a ver os seus pecados à luz da sua verdadeira gravidade. E eles se quebrantam, se arrependem, confessam esses pecados, pedem perdão a Deus, se reconciliam, fazem restituição, colocam sua vida em ordem em Deus. Há uma mudança de vida resultante dessa consciência da presença de Deus tão grande que eles de fato veem a situação terrível da gravidade dos seus pecados e arrependidos eles querem mudar. Muito importante num reavivamento espiritual é você observar o seguinte: já que o avivamento espiritual é uma obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica Cristo, como Jesus mesmo disse, que quando ele viesse, ele nos guiaria a pessoa de Jesus, o Espírito não se exalta, mas ele exalta a pessoa de Cristo. Então, o verdadeiro avivamento espiritual, ele produz a centralidade de Cristo, ele leva as pessoas a Jesus. Então, não é só quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, mas uma nova apreciação da pessoa de Cristo, o que ele fez na cruz, a sua beleza, a sua majestade, a sua pessoa adorável, sua pessoa amável, e a pessoa fica, o crente, né, que num avivamento espiritual verdadeiro, ele sente esse gozo, essa alegria, esse amor profundo ao Senhor Jesus Cristo. Então, o avivamento espiritual, como o nome está dizendo, é quando o Espírito traz uma nova vida a igrejas, indivíduos que se encontram amortecidos pelo pecado, pela dureza de coração, pela idolatria e pelo mundanismo e uma série de outros fatores. O que é que caracterizaria alguma coisa como um verdadeiro avivamento espiritual? Eu diria a centralidade da palavra de Deus. Já falei sobre a centralidade da pessoa bendita do Senhor Jesus, consciência de pecado, arrependimento, confissão e mudança de vida, santidade. Então eu creio que estas são as características de um verdadeiro avivamento espiritual. Muito bem, e aí vem a pergunta, não é, se o que está acontecendo lá no Asbury College é alguma coisa que se encaixaria nessa definição de avivamento. Para aqueles irmãos que acham que avivamento tem a ver com línguas, sinais, prodígios e coisas do tipo, então o que está acontecendo lá não é um avivamento, porque não tem nada disso, por enquanto, acontecendo lá. Mas tem essas coisas aí que eu mencionei. A pregação da palavra, há arrependimento, há oração, a confissão de pecados, há testemunhos de pessoas dizendo que se converteram e muita gente se convertendo e mudando de vida, né, dizendo isso. Então eu creio que é seguro a gente dizer que pelas evidências até agora, o que está acontecendo em Asbury parece ser um avivamento genuíno se comparado com os demais avivamentos históricos que já foram mencionados, porque lá se percebe essas coisas que eu acabei de mencionar. Pode ser emocionalismo? Claro, não seria a primeira vez que pessoas confundem emocionalismo com uma obra genuína do Espírito Santo. E é compreensível, porque nós somos religiosos por natureza, nós somos feitos para
andar com Deus, para adorar a Deus. Nós somos seres religiosos, nós vivemos coram Deo, diante de Deus, quer creiamos nele ou não. Então, há uma tendência, o coração humano, ele pode produzir emoções religiosas sem que isso seja uma obra do Espírito Santo. Pessoas que não são crentes podem se emocionar, elas oram os seus deuses, elas praticam boas obras, elas têm a sensação da existência de alguém superior. Então, a gente precisa ter cuidado, porque existe sim a possibilidade de que as emoções, elas não procedam, os sentimentos religiosos, eles não procedam de uma obra legítima do Espírito Santo no coração da pessoa, ou de uma igreja, ou numa região, mas é o resultado da religiosidade humana. E aí a pergunta, não é como então a gente pode saber? Eu creio que a resposta está naquilo que Jesus disse, né? Pelo fruto conhecereis. Já que uma das características principais do avivamento espiritual é a santificação, é a mudança de vida, e a mudança de vida só pode ser percebida e aferida com algum tempo, eu creio que a resposta definitiva a essa questão, se o que está acontecendo em Asbury é realmente um avivamento da mesma categoria dos reavivamentos espirituais, do segundo grande avivamento na Inglaterra, avivamento nas 13 colônias e tudo mais, só o tempo vai poder dizer. Nós esperamos, né, na expectativa, com muita alegria, que esse fruto apareça, porque até agora todos os sinais apontam para que se trate de um verdadeiro mover do Espírito de Deus, mudando o coração, transformando vidas, trazendo glória para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e assim avançando o reino de Deus no mundo.